Olá, boa tarde. Estamos aqui sábado 16h30 no nosso horário combinado para retomar os nossos estudos do livro dos médiuns. Então, aguardando um pouco a entrada das pessoas que fazem parte, nossos participantes, companheiros dessa nossa caminhada, desse nosso aprendizado. Nós estudamos o livro dos médiuns já há alguns meses, mas terminamos na aula passada a primeira parte, até o capítulo 4 da primeira parte do livro dos médiuns, certo? Hoje nós vamos continuar no item 53, que é o capítulo 1 da segunda parte, que faz a abordagem na ação dos espíritos sobre a matéria. Hoje é um dia bastante especial, estamos num sábado de aleluia, é um momento que as nossas energias estão todas focadas nesse processo que é a Páscoa na nossa vida. Embora é um momento mais enaltecido pela católica, né, pela religião católica, mas para nós é bastante importante porque tem todo o processo que Cristo passou e a forma das aparições que ele fez a cada um dos seus discípulos, trazendo essa informação. Boa tarde, Gracinha, boa tarde, Rafa, sejam bem-vindos, Déjà Vu da Mente. Nós estamos aqui fazendo a primeira pincelada do nosso estudo, aguardando os compartilhamentos, a chamada. Helena, boa tarde. E nós vamos agora, então, silenciar nossos corações e vamos fazer a nossa oração de abertura, pedindo aos nossos mentores, aos mentores da SECNE, que é a Casa Espírita Caminho da Nova Era, nosso Alfredo Velasquez e Igor Vilavison e outros que fazem parte. Oi, Dona Valéria, também seja bem-vinda. As pessoas que fazem parte dos nossos estudos e os nossos mentores, os mentores de cada um, que acabam nos provocando a chegada aqui e dedicar esse tempinho para que a gente estude um pouquinho, né? É muito bom. Então, vamos fazer a nossa oração. E nenhuma oração melhor do que a oração que o Mestre Jesus nos ensinou numa data, num sábado de aleluia, né? Um sábado às vésperas da Páscoa, onde ele provou que a vida não termina na carne, que ele está conosco em todos os lugares. Então, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na crosta, como no plano. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Engasguei um pouquinho aqui, prestando atenção, mas o foco das nossas orações, o nosso coração está aberto para o nosso aprendizado, para a nossa caminhada aqui. Eu preciso fixar aqui. Peraí que eu estou com uma certa dificuldade. Estudo só para a gente começar. Precisa não, depois eu volto. Pronto. Então vamos lá. O que a gente já estudou?
né? Nós já estudamos toda aquela parte que faz aquela abordagem sobre a obra, sobre a existência dos espíritos, sobre o que é maravilhoso sobrenatural, até o método, aqueles que são opositores, os adeptos e como eles se processam, como é que são as teorias que tentaram explicar os fenômenos mediúnicos, os contrários, aqueles que apoiaram. E agora nós estamos na teoria dos fenômenos objetivos, que é a segunda parte. Ele tem a ver igualmente com os diálogos especiais entre Allan Kardec e o Espírito de São Luís, né? Nós vamos ver nesse período, e o mecanismo da mediunidade e como ela se processa, inclusive mediunidades de efeitos físicos. Certo? Então aqui nós vamos estudar a ideia da alma como um espírito encarnado e o perispírito, o corpo somático. E também o entendimento do que o perispírito, que é o perispírito, é o envoltório fluídico sutil do nosso espírito, e é quando há o momento da junção no nascimento que vira a alma, e depois no desencarne nós voltamos à condição de espírito, certo? Então vamos lá. O item 53, então, para quem nós costumamos alertar, não é propaganda da editora, mas é por conta da linguagem, a gente usa essa edição da editora M. É uma linguagem bem simples, é uma linguagem de fácil compreensão, menos rebuscado o português, mais atual, menos arcaico, certo? Então nós terminamos no item 52 e hoje nós vamos começar no item 53 da ação dos espíritos sobre a matéria. Lendo, a ideia que se faz de espíritos torna, num primeiro momento, incompreensível o fenômeno das manifestações, certo? Então, se a gente tem uma ideia desfocada, difícil vai ser a nossa compreensão. Essas manifestações só podem ocorrer pela ação do espírito sobre a matéria. Por isso, aqueles que acreditam que o espírito é a ausência de toda a matéria perguntam como, com uma aparente razão, como ele pode agir materialmente. Essa reflexão é bastante producente, porque se nós não acreditarmos na existência dos espíritos, dificilmente nós vamos conseguir compreender quando há uma manifestação mediúnica. Né? Porque se a gente acredita no nada, como é que você vai acreditar que alguma coisa venha a agir desse nada sobre uma pessoa encarnada, certo? Então tem razão esse entendimento. E Kardec nos diz, olha, aí está o erro, pois o espírito não é uma abstração, é um ser definido, limitado, circunscrito. O espírito encarnado no corpo constitui a alma. Quando o deixa ao morrer, não sai desprovido de envoltório. Todos os espíritos nos dizem que conservam a forma humana e, com efeito, quando aparecem para nós, é sobre esta forma que os reconhecemos. É bem interessante nas diversas psicografias que a gente encontra em livros, romances, como os espíritos se manifestam, trazendo um envoltório muito próximo, na grande maioria das vezes, muito próximo àquela encarnação última, aonde faz com que as pessoas que podem visualizá-lo tenham como reconhecer que não poderia haver uma manifestação com um envoltório diferenciado e querer que a pessoa acreditasse, certo? Para quando há uma materialização, ou para quem... Porque difícil, a não ser
as sequências de provas, as sequências de situações ao longo do tempo, nós estamos trabalhando com os incrédulos e com as primeiras manifestações, certo? Por isso, esse detalhamento e essa preocupação em mostrar, em trazer informações práticas do mundo espiritual. E Kardec continua para nos dizer: observemos-los atentamente no momento em que acabam de deixar a vida, estão num estado de perturbação. Tudo lhes parece confuso ao seu redor. Veem seu corpo em estado perfeito ou mutilado. Dependendo do tipo de morte, por outro lado, veem a si próprio e se sentem vivos. Algo lhes diz que esse corpo é o seu e não compreendem que estejam separados. Continuam a ver-se sob sua forma primitiva e essa visão produz em alguns, durante certo tempo, uma ilusão singular. Há de acreditar-se ainda vivos, ser-lhes necessária a experiência do seu novo estado para convencer da realidade. Aqui tem algo bem curioso. Quando a gente trabalha muito com os trabalhos doutrinários, com o trabalho de desobsessão, é muito frequente que os espíritos, quando se manifestam, quando ainda estão nesse estágio que o Kardec nos fala, ele reclamar. Eu tenho meu corpo, eu estou com dores, eu tenho as minhas coisas, alguém está mexendo no terreno que é meu. Isso é uma atitude muito frequente, mas muito frequente mesmo. Por quê? Porque o espírito, principalmente se ele desencarnou numa condição de um acidente, ele não estava preparado, não queria esse desencarne, ou mesmo se não acredita na vida pós-morte. A gente tem assim até um sentimento de piedade para a pessoa, para o espírito, quando ele se comunica e revela essas angústias. Há um livro de André Luiz, psicografado pelo Chico, e eu não sei dizer se é Mensageiros ou se é Missionários. Agora, qual dos dois? Em que no cemitério, na tumba, há o relato de uma irmã que reclama que quando André Luiz chegou junto com a comitiva para ajudar alguns desligamentos, eles reclamam, inclusive, de sentir como se tivesse tão apegado ali, de sentir as mordidas dos bichos, dos vermes comendo o corpo. É trágico, né? Mas é verdade. E aqui a gente vai falar aquilo que a gente sabe, né? Temos que ser bastante realistas. Então, isso é fato, gente. É comum. Outra coisa que acontece muito conosco, a gente já falou. Como o John tem essa mediunidade extremamente ostensiva, vira e mexe, a gente tá, como ele tem o trabalho, uma das atribuições dele, das atividades, é ajudar no resgate. Em determinadas situações, tem espíritos que chegam através de uma incorporação e diz: tia, me dá um 10. São espíritos que são vinculados ainda às práticas da droga, do consumo. Eles se acham parte dos vícios, como diz, alerta o John aqui, é uma coisa muito presente, certo? E a gente começa a convencê-lo, fazendo a doutrinação de que não é isso, que não é dessa forma, certo? Vamos seguindo. Então, depois que acontece o desligamento do espírito da matéria, e ele nos diz, dissipado esse primeiro momento de perturbação,
é considerado esse momento como de perturbação, o corpo se torna para eles uma velha vestimenta, da qual se despojaram e que não lamentam. Sentem-se mais leves e como que livres de um fardo. Não experimentam mais as dores físicas e sentem-se felizes por poder suspender-se, transpor o espaço, assim como, quando vivos, o fizeram muitas vezes em seus sonhos. Entretanto, apesar da ausência do corpo, constatam sua personalidade, têm uma forma, mas uma forma que não os incomoda nem atrapalha. Enfim, têm consciência de seu eu e de sua individualidade. O que devemos concluir com isso? Que a alma não deixa tudo no túmulo e que leva alguma coisa consigo. Para lembrar deixar mais ilustrado esse momento, quem assistiu o filme Ghost? É uma marca já dentro dos estudos da doutrina, é o primeiro caminho, todo o sucesso que teve, embora bastante antigo, né? Nesse filme mostra muito o momento do desligamento, até que o espírito percebe a sua capacidade, que aquela carne que ele se vê, com aquele envoltório que ele se vê, que ele não é mais dele, que aonde ele toca, ele não toca, né? A matéria, a fluidez dele ultrapassa a nossa matéria bruta, que é a matéria encarnada. Então é bem uma ilustração muito prática desse momento que Kardec nos ensina aqui. Vamos para o item 54, então. Kardec nos diz: numerosas observações e fatos irrecusáveis, dos quais falaremos mais tarde, nos levam a esta conclusão, e de que há no homem três coisas: uma, a alma ou espírito, certo? Princípio inteligente no qual reside o senso moral. Então, a alma ou espírito, princípio inteligente no qual existe o senso moral. Então, a alma é a condição do espírito encarnado, onde a gente tem consciência. É o lado inteligente, é o processo da reflexão, certo? É o espelho de Deus, certo? 2, o corpo, envoltório grosseiro material com o qual está temporariamente revestido para o cumprimento de certos objetivos providenciais. Quando a gente fala desse corpo, a gente percebe pessoas que são extremamente apegadas ao seu corpo. E Chico, eu não me lembro se é Chico ou é Sidivaldo, mas eu acho que é Chico, que falava do seu burrinho, que é o corpo, é o que nos carrega. O burrinho não para o chamão, por conta do animal, mas é a reflexão de que o burro é aquele animal que faz a carga, que faz o transporte, até bastante antigo. A proposta é exatamente nos alertar para que esse envoltório, esse corpo que nos sustenta, que sustenta o nosso espírito, a gente precisa cuidar. É ele que assegura a nossa oportunidade encarnatória, é ele que nos mantém, é ele que pode não ser a beleza, a gente pode não se amar, pode não se gostar, pode não... Mas é ele que nos assegura. É essa embalagem. E a gente precisa ser grato que com todas as dificuldades, nosso espírito evolui nesse período, nessa etapa evolutiva, por conta da embalagem. E o item 3, o perispírito, que é o envoltório fluídico semimaterial que serve de ligação entre o corpo e a alma. O que ele nos lembra? Aquela que nós estávamos estudando, aquela camada etérea que nós temos em todo o nosso corpo material, em nos envolvendo, e exatamente que é o espaço, o momento onde faz a conexão. E quando a gente recebe um passe, quando a gente faz alinhamento de chakra,
quando a gente recebe energia de outra pessoa, quando a gente recebe um reiki, quando nós passamos por uma cirurgia espiritual. Todo esse processo acontece no perispírito para migrar para dentro do nosso corpo, certo? Seguindo, temos a morte é a destruição, ou melhor, ou a desagregação do envoltório grosseiro, daquilo que a alma abandona. Então, nosso corpo, quando ocorre o desencarne, nosso corpo desintegra, né? E sobra esse perispírito que se transforma na alma e é o desapego do espírito da embalagem, certo? O outro envoltório se desprende e acompanha a alma, que assim sempre tem um envoltório. Este último ainda fluídico, etéreo, vaporoso, invisível para nós em seu estado normal. Não deixa de ser matéria, embora até o presente não tenhamos conseguido captá-lo e submetê-lo à análise. O nosso processo na Terra é tão rude ainda, essa nossa estada, a nosso processo de desenvolvimento. É como se a gente descesse, quando encarnado, quando pegamos essa oportunidade, viemos para a Terra, mas nós não conseguimos alcançar a fluidez da nossa condição de espírito. E quando encarnados, os médicos, os cientistas, há muitos estudos já tentaram fotografar a alma, tentando fazer uma forma de registro, mas a nossa tecnologia ainda é muito precária. Há livros, acho que tem um do Divaldo, que ele nos alerta bem assim sobre como é rude esse rascunho que é a Terra encarnada para o período fluídico, para a etapa, para o lado do plano espiritual que ainda circunda a crosta. Nós nem estamos falando sobre um momento mais elevado em planetas com desenvolvimento mais avançado dos nossos espíritos, onde a gente já tem um momento melhor. Não, estamos falando do desenvolvimento dos espíritos em volta do processo encarnado, do processo da Terra, desculpa. Porque há sempre ainda, a gente percebe uma conversa muito afinada com algumas informações arcaicas da Igreja Católica, de situações mais antigas, em que nós temos fora do processo da Terra dois momentos, um céu e um inferno. Um lugar, como se fossem lugares totalmente distintos. E muitos espíritas, a gente percebe em diálogos, que imaginam as partes menos apuradas da Terra, como o umbral, o Vale dos Suicidas, que são onde há essa proximidade na parte etérea com a crosta, como se um hospital espiritual ou as cidades espirituais fosse num espaço estratosférico, longe. Não. A gente precisa, hoje as informações que os espíritos vêm nos trazendo são sequenciais para nos alertar e nos confortar que a Terra tem o seu espaço já mais desenvolvido, que é o lado onde nós temos oportunidade de nos desencarnes, nos aproximarmos de um lado mais feliz, um lado melhor, onde a gente se desenvolve, a gente se reprocessa e pede as oportunidades para poder retornar e aprender. E aqui é um rascunho de lá.
Lá é mais desenvolvido, lá tem as tecnologias. Eu não me canso de chamar a atenção pelos livros deixados por Chico. A literatura é vasta. Chico sempre nos disse, nos seus livros, veja, de 1949, aquela sequência de André Luiz fazendo as reportagens da interlocução do trabalho dele como socorrista na Terra, fazendo abordagens sobre a tecnologia, conexões interplanetárias entre a mãe do André Luiz, que estava em outra esfera mais desenvolvida, as conexões nas casas transitórias, nos alertando que sobre a Terra, mais próximo da crosta, há casas, há grupos de socorro para os desencarnes. Quando há desencarnes em massa, esse número de casas transitórias de acolhidas se ampliam e se ajustam. Nesse livro aqui, que eu ainda não terminei de ler, tá complicada a minha leitura aqui por falta de tempo, mas ele é muito claro da preparação do plano superior e muito próximo à crosta para fazer a recepção de todos esses que desencarnam agora pelo Covid. Não adianta a gente fechar os olhos, achar que nós vamos para um lugar e eu não quero saber. Bom, não quer saber? Legal, é um direito de cada um. Mas as informações estão aí. A vida nossa no plano espiritual ainda é bastante próxima à Terra. E a gente tem chance, se a gente se modificar, de não ficar vagando, seja em umbral, seja vale. Não é porque eu sou espírita, não é porque... É fazer o bem. Não importa em que credo eu vivo, mas eu preciso seguir os caminhos que Deus nos mostrou, seja através de Jesus, seja através de Buda, seja através daquela informação que eu tenho no meu íntimo, de fazer o bem, de ser melhor, de ter consciência que esse momento terreno é um momento muito pequeno, ímpar. 100 anos não é nada. Nós temos, no mínimo, 20, 30 encarnações. Se a gente parar um pouquinho para pensar, os nossos eus são muito grandes. Nós temos muita informação dentro do nosso eu, certo? E nós precisamos estar atentos. Mas esse foi só uma dica a respeito do corpo. Ele nos faz ainda esse alerta, que ele tinha dito aqui. Entretanto, apesar da ausência do corpo, falando exatamente do desdobramento, do deslocamento, né? Desprendimento quando o desencarne e o momento espiritual, na ausência do corpo, constato que a sua personalidade tem uma forma, mas uma forma que não incomoda e não atrapalha. Certo? Então, a alma que não deixa tudo no túmulo e que leva alguma coisa consigo, terminou esse item. Isso quer dizer que esse formato que nós temos, nós quando desencarnamos, ele ainda nos acompanha. Se ele não é próximo ao nosso verdadeiro estrutura, com o tempo nós vamos conquistando pela nossa meritocracia de podermos utilizar e se transformar por uma embalagem mais próxima do que nós acreditamos, do que nós somos, certo? O item 54 diz o seguinte: numerosas observações e fatos irrecusáveis, dos quais falaremos mais tarde, nos levam a essa conclusão. Então ele começa a explicar o porquê que ele fala dessa forma. Eu acho que eu já tinha lido isso, certo? Já tinha lido que são a alma, o corpo e o perispírito, certo? E agora vem o outro item. A morte é a destruição, ou melhor, a desagregação do envoltório grosseiro, daquilo que a alma abandona.
o outro envoltório se desprende e acompanha a alma, que assim sempre tem um envoltório, este último ainda que fluídico, etéreo, vaporoso, invisível para nós em estado normal, não deixa de ser matéria, embora até o presente não tenhamos conseguido captá-lo e submetê-lo à análise. Assim, esse segundo envoltório da alma, ou o perispírito, que é essa camada etérea que nos acompanha encarnado, existe durante a vida corporal. É o intermediário em todas as percepções que o espírito tem, aquilo por meio do qual o espírito transmite sua vontade ao exterior e age sobre os órgãos e membros do corpo, que foi o que nós falamos sobre aonde atuam as cirurgias espirituais, certo? Aqui ele faz uma ressalva no item que nós estávamos falando antes sobre os sonhos, né? Que quando vivo a gente tem aquela relação dos sonhos, no item anterior, ele faz um alerta dizendo que quem puder reportar-se aos livros dos espíritos a respeito dos sonhos, quando a pessoa, se você quer tirar um esclarecimento sobre os sonhos e o estado do espírito durante o sono, isso estão nas perguntas 400 a 418 e do livro dos espíritos, e que essas perguntas, as suas respostas são capazes de nos dar a compreensão de que os sonhos quase todo mundo tem e que nos vemos transportados nesse momento em que o nosso corpo descansa através do espaço e como que voando. Não são outra coisa senão uma lembrança de sensação experimentada pelo espírito durante o sono. Quando a gente estuda o livro dos espíritos nessa questão, é uma coisa bem interessante os relatos, e chama a atenção que de vez em quando isso ocorre com a grande maioria das pessoas. Tá dormindo e de repente você se acorda meio que num susto assim, como se tu tivesse levado um baque. E os espíritos... A gente tem a sensação de estar caindo de repente acorda. O John tá chamando aqui que é aquela sensação que às vezes a gente se acorda como se estivesse em queda livre, que é o momento de um retorno para o corpo físico mais agressivo, né? A gente sai no desdobramento e quando volta tem quase que um momento de susto. Mas voltando aqui no item 54, quase no final, Allan Kardec nos diz: para usar uma comparação material, o perispírito é o fio condutor elétrico que serve à recepção e transmissão do pensamento. É, enfim, esse agente misterioso, inapreensível, designado com o nome de fluido nervoso, que desempenha um papel tão importante na economia do organismo e ao qual não se dá suficiente importância nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Claro, porque a patologia, as experiências encarnadas da medicina ainda não conseguem fazer essa medição, fazer essa constatação do que é esse perispírito, do que é esse vínculo que nós temos o corpo com a alma. Então, com certeza, eles não vão conseguir fazer e dar importância aos fenômenos fisiológicos e patológicos, até porque a ciência só trabalha com observação, com teste. Toda tese científica, ela se baseia inicialmente num processo de observação para se criar a tese e a antítese, né? E aí se chegar nas conclusões. Então, se não há uma constatação ainda, não temos a capacidade de agregar, de tocar, de observar, fica difícil fazer qualquer colocação, certo? E a medicina, ao levar em conta apenas o elemento material ponderável, priva-se na apreciação dos fatos de uma causa incessante de ação. Mas aqui não é o lugar de examinarmos essa questão, apenas faremos notar que conhecer o perispírito é uma chave para a grande quantidade de problemas até agora inexplicados. Vale também mais aquela reflexão. Esse livro é de 1861 e a medicina ainda não chegou lá.
Nós já temos estudos sobre a glândula pineal, já temos várias mudanças, mas ainda não nos foi permitido chegar a isso, porque certamente, se houvesse autorização superior, a medicina já tinha esse desenvolvimento, mas ainda ela está restrita a esse tipo de informação. Então, nos diz Kardec que o perispírito não é uma dessas hipóteses das quais algumas vezes se recorre em ciência para explicar um fato. A existência do perispírito não é revelada pelos espíritos, é resultado de observações que teremos oportunidade de demonstrar. No momento, e para não antecipar os fatos que iremos relatar, limitamos a dizer que durante sua união com o corpo, seja após sua separação, a alma nunca está separada de seu perispírito. Então, voltando, sim, para fecharmos esse item. O perispírito é o envoltório que nós temos para o nosso corpo físico e nele é um processo elétrico, onde não podemos constatar, a ciência não consegue esse diagnóstico, mesmo com toda essa evolução, nós temos inúmeros equipamentos de extremo desenvolvimento, mas ainda não nos é permitido fazer, não é permitido à ciência fazer esse diagnóstico, fazer essa constatação. E aí, claro, se eu não tenho uma observação científica, eu não tenho uma tese, não tenho crítica e não tenho esse aprimoramento. Combinado? Vamos lá. No item 55. Já se disse que o espírito é uma chama, uma centelha. Assim, se deve compreender o espírito propriamente dito, como princípio intelectual e moral, ao qual não poderíamos atribuir uma forma determinada. No entanto, em qualquer grau que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório, ou perispírito, cuja natureza se torna cada vez mais etérea à medida que o espírito se purifica e se eleva na hierarquia, de tal modo que para nós a ideia de forma é inseparável da ideia de espírito, e não concebemos um Senhor. Essa chamada aqui para nós é bastante interessante, que ele nos alerta que o desenvolvimento, quanto mais nós nos desenvolvermos, quanto mais a gente evoluir, menos denso o nosso perispírito se torna. E aí, para a hora que desencarnamos, ele fica mais fácil a sua volatilidade. Vamos ao item, o perispírito, portanto, é parte integrante do espírito, como o corpo é parte integrante do homem. Mas o perispírito sozinho não é o espírito, assim como o corpo sozinho não é o homem. Pois o perispírito não pensa, e ele é para o espírito o que o corpo é para o homem, agente ou instrumento de sua ação. Essa conclusão alerta da necessidade de ainda estarmos imbricados, quando encarnados, da conexão com o plano astral, através do nosso perispírito, através do nosso fluido etéreo, que faz com que o nosso corpo mantenha aqui o nosso espírito dentro da matéria. Quando a matéria cumpre a sua etapa, a matéria se dilui e solta o nosso espírito, nós nos desprendemos e podemos, como ele fala aqui, voar, ou como nos ensinam os espíritos, volitar, certo? É onde existe esse processo todo de aprendizagem e de retorno à pátria espiritual. Seguinte, o item 56 fala sobre a forma do perispírito, é a forma humana. E quando o espírito nos aparece, geralmente o faz com a forma com que o conhecemos quando vivo. Foi isso que nós falamos antes, né? Quando há uma materialização ou quando há uma apresentação dos espíritos para aqueles médiuns que têm a capacidade da visão, né?
ele tem o mesmo formato que ele tinha. Poder-se-ia crer, com base nisso, que o perispírito, mesmo desprendido de todas as partes do corpo, de certa maneira se amolda nele e conserva seu formato, mas não parece ser assim. Com algumas nuances e particularidades, e salvas modificações orgânicas exigidas pelo meio em que o ser é chamado a viver, a forma humana se encontra nos habitantes de todos os globos. Ao menos, é isso que dizem os espíritos. Então, ele está nos alertando aqui, nos dando a informação que os espíritos disseram a Kardec que o formato humano estaria em todos os habitantes do globo, certo? E essa também é a forma de todos os espíritos não encarnados. É por isso que quando a gente enxerga um espírito ou quando ele se materializa, ele tem o formato humano, porque a gente mantém, o nosso espírito mantém esse formato quando se desprende da matéria. Ou seja, o nosso espírito tem formato humano e nós estamos na condição de encarnado nessa matéria. Esses dias eu estava ouvindo uma palestra e me chamou bastante, acho que foi Haroldo Dutra, que faz um alerta sobre essa dificuldade que a gente tem de se preparar para a morte. Mesmo nós espíritas, sabendo que é simplesmente o final de uma etapa, que nós estamos, se nos mantemos vivos, que nós vamos retornar para a pátria espiritual, mesmo que tenhamos que passar por um período nas regiões mais inferiores, em razão das nossas condutas, mas ele sempre diz, tudo na Terra é finito. E se a gente parar para olhar, tudo realmente já nasce morrendo. E nós não temos nada que seja eterno. Uma empresa não é eterna, um empreendimento não é eterno, o ser humano não é eterno, seus desejos não são eternos. Tudo começa, vai ao seu ápice, declina e se expira. Então, a gente precisa, com isso, repensar o nosso apego com essa matéria, o nosso apego com a nossa condição encarnada, o nosso apego com essa vida e tentar pensar sobre como nos fazer melhor. Aí a gente certamente terá um caminho já endereçado para a evolução. E ele segue, o perispírito, portanto, é parte integrante do espírito, como o corpo é parte integrante do homem, mas o perispírito sozinho não é espírito, assim como o corpo sozinho não é o homem. Foi isso que a gente leu, certo? Agora, nós vamos para o item 56, que ele diz o seguinte: a forma do espírito é humana, e quando aqui que nós estamos, quando ele aparece, nos faz com a forma que conhecemos vivo. Poder-se-ia crer, com base nisso, que o perispírito, mesmo desprendido de todas as partes do corpo, de certa maneira, se molda nele e conserva seu formato, mas não parece ser assim. Com algumas nuances e particularidades, e salvo as modificações orgânicas exigidas pelo meio em que o ser é chamado a viver, a forma humana se encontra nos habitantes de todos os globos. Ao menos é isso que dizem os espíritos. E essa também é a forma de todos os espíritos não encarnados. Eu li de novo, né? Daí devemos concluir que é a forma típica de todos os seres humanos. Mas a matéria sútil do perispírito não tem a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo. Certo? É assim que podemos dizer, ou seja, ela é fluídica, né? Ela é algo assim, como é que a gente vai poder fazer uma referência? Vamos voltar nossa referência para o filme Ghost, quando ele começa a descobrir a capacidade que ele tem de transpor essa nossa matéria encarnada, que hoje os cientistas já descobriram que tudo é energia, né? Que a nossa matéria, a nossa densidade
não chega a ser algo compacto. Ela é energia ajustada. E ele diz o seguinte: por isso a forma que toma, embora calcada naquela do corpo, não é absoluta. Ela se dobra à vontade do espírito, que pode lhe dar esta ou aquela aparência a seu gosto, ao passo que o envoltório sólido oferecia ao espírito uma resistência insuperável. Então, o que ele estava dizendo? O espírito, enquanto encarnado, tem o formato do corpo, na condição de alma. Quando há o desencarne e o espírito se desprende dessa matéria densa que é o nosso corpo encarnado, ele mantém o mesmo formato até que ele resolva se modificar, certo? Ou seja, quando essa aparência se dobra à vontade do espírito, ele consegue, pela meritocracia, que foi o que a gente já falou, que ele consegue fazer essa transmudação. Desembaraçado esse entrave que eu comprimi, ou seja, o corpo saindo, o perispírito se expande ou se contrai e se transforma, numa palavra, presta-se todas as metamorfoses, ou seja, ele é capaz de se modificar conforme a vontade que age sobre ele. E aí nós vamos lembrar de informações atinentes às nossas condutas, as mazelas e as escolhas nossas na sequência, inclusive fora do corpo, do envoltório carnal. Porque a gente não adianta tampar o sol com a peneira. Quem é bom vai buscar se aproximar dos bons. Quem não tem um interesse nas coisas boas vai vibrar e vai se agregar a espíritos inferiores, até que ele se perceba, porque é uma descoberta individual, a sua necessidade de se desprender e se transformar e ser melhor para alcançar a mão que é dada a ele o tempo todo a pedido do nosso Pai Maior, que é a mão da acolhida, que é a mão da transformação, a mão da melhoria. E como se vê, então, aqui, fecha Kardec, os espíritos são seres semelhantes a nós, formando ao nosso redor toda uma população invisível em seu estado normal. Dizemos estado normal porque, como vemos, essa invisibilidade não é absoluta. Então, nada é absoluto. Nós estamos num processo de transformação, de melhoria. Quanto tempo temos aí ainda? 12 minutos. Nesses 12 minutos, eu acho que dá para a gente ler mais um pouquinho, falando sobre a natureza do perispírito, mas lembrando que a nossa transformação, ela depende das nossas escolhas. E o nosso compromisso com essa transformação, ele se torna cada vez maior a partir do conhecimento. Jesus nos disse, conhece a verdade e a verdade os libertará. Então, quanto mais a gente tem informação sobre como de fato a nossa condição de encarnado e o processo junto ao lado espiritual, como ele acontece, e isso nos é ofertado através desses estudos, como o dia de hoje, como vários estudos que são disponíveis aí, tem inúmeras casas distribuindo oportunidades de conhecimento, de estudo. A gente vai se comprometendo com a informação. A informação nos dá poder, mas nos obriga à responsabilidade dela. E isso é em qualquer situação, certo? Então, quando a gente começa a ter esse tipo de informação, e agora com a história desse momento de isolamento social, inúmeras oportunidades apareceram de estudos online, estudos que dependiam
da gente fazer um deslocamento, ir até uma casa, no horário certo. Hoje a gente tem isso disponível a qualquer momento. Nós temos essas aulas e a gente escolhe métodos, escolhe dinâmicas, escolhe afinidades que nos dão condição de conhecer. Porque a partir do momento que eu conheço, eu me comprometo. Lembrando que a gente só não abriu para ter uma interação maior por conta da nossa dificuldade de rede. O John está alertando aqui que a nossa metodologia, inicialmente aqui, ela foi proposta com uma interação maior com as pessoas. E nós acabamos nos ajustando a essa opção de live, porque as internets aqui não oferecem uma estabilidade de navegação suficiente para que a gente possa interagir mais, usar plataformas que nos ofereçam esses diálogos, e nos reduziu a essa situação da live. Eu acho que hoje, eu vou terminar por esse item aqui, vamos encerrar refletindo pela importância das informações que nós tivemos, que é analisar a nossa condição de encarnado, sendo um espírito que está nesse envoltório, que nos arredores do nosso envoltório nós temos o perispírito, e é esse vínculo que nós, ao nos desprendermos, normalmente quando estamos em repouso, nosso corpo em repouso, que há esse momento do desprendimento, que nós podemos receber informações, que nós inclusive transitamos pela esfera espiritual, nós temos o perispírito que mantém esse vínculo e faz com que a gente possa retornar para o nosso corpo na hora do acordar. Às vezes com tranquilidade, voltamos com tranquilidade, e em algumas situações com um susto, certo? Então nós estamos aqui encerrando hoje no item 56, na página 53, no dia 3 de abril de 2021, para no próximo sábado, no mesmo horário, 16h30, nós podemos voltar com o item 57 do Livro dos Médiuns. Lembrando que é um estudo que exige da gente reflexões, ele não é algo assim muito dinâmico, nós procuramos até trazer informações para agregar. Às vezes se torna pesado, porque sozinho, bom seria se a gente tivesse diálogo, ouvir as opiniões de um, de outro, mas ainda não é possível. Nós agora, dependendo de como for o andamento do processo da pandemia, com as vacinas e tal, ver se nós já retornamos aqui, pelo menos com um grupo dos médios, um grupo pequeno, para que a gente possa dinamizar um pouco esse diálogo, fazer com que a gente possa tornar mais dinâmico, mais interativo. Como tu disse? Interativo, chama o John, para esse estudo. Então, com o coração nosso, com muita gratidão, pois sabemos que esse momento é um momento mais que especial, é um momento que a espiritualidade sempre nos acompanha e nos intui e nos oferece o amparo e a proteção necessária. Lembrando que amanhã a gente vai ter o Evangelho de Páscoa especial, né? Isso. E semana que vem nosso Evangelho vai ser com o Luiz Fernando do Bom Chiquinho. Já fechei. No outro domingo. Então, o John está me dizendo para alertar aqui que amanhã, Páscoa, nós teremos o Evangelho de Páscoa bastante especial, cheio de alegria, e que no segundo domingo, no próximo domingo, depois da Páscoa,
já teremos um evangelho diferenciado às 20 horas, com a participação do Luiz Fernando, do O Bom Chiquinho, do perfil O Bom Chiquinho do Instagram, que também está fazendo um trabalho lindo aos sábados, que é a discussão das parábolas de Jesus. Nós temos várias iniciativas que não dá para destacar aqui de quantas tem, quantas pessoas que estão se dedicando a multiplicar o conforto e o amparo que essa doutrina consoladora nos oferece. Então, com o coração, com muita alegria, nós encerramos o nosso sábado aqui, convidando para o domingo, 20 horas, Evangelho de Páscoa. E até lá. Gratidão e nos encontramos amanhã. Um abraço.